Preciso falar antes de tu começar. Perfeito, bora. Bom dia. Bom dia. Me chamo Milena Lua, sou filha do guardião Erlon e eu vim aqui passar umas palavras que ele pediu para eu avisar para vocês. Estimados confrades e confreiras, venho por meio desta trazer notícias sobre meu estado de saúde e recuperação. As cirurgias foram um sucesso, não tive em nenhum momento febre, infecções, inflamações ou rejeições dos pontos internos. Gozo de uma saúde muito boa e um organismo forte, que está se regenerando rapidamente. Ainda sinto dores fortes e desconforto e preciso de repouso absoluto, pois as lesões internas do pulmão, baço e diafragma, músculos e costelas precisam apenas de descanso para não voltar o sangramento e ter uma plena recuperação. Recebi com grande alegria e emoção todas as manifestações de apoio e os votos de recuperação. Vocês foram o meu maior esteio nos momentos mais difíceis de minha vida. Obrigado. Peço todo o suporte à minha filha amada, Milena Lua Barros de Oliveira, pois ela está me representando em inúmeras atividades, fazendo o melhor possível, até o dia do meu retorno. É uma honra poder ter construído em torno de mim um apostolado tão sólido e competente. Um conselho de sábios e sábias de tamanha força mental, moral e espiritual. Convidem os amigos, convidem a família, venham prestigiar a visita mediada todos os domingos às 10 horas e participar da prática de todos os espaços de convivência desta casa, mostrando a força da congregação positivista. Como todos sabem, este local sagrado não cobra nenhum tipo de ingresso, dízimo ou contribuição. Todas as atividades são abertas e gratuitas, mas precisamos manter a luz acesa. As despesas contábeis, jurídicas, de manutenção, taxas e impostos são elevadas e mensais. Para isso, temos a campanha do Pix Positivo. Toda colaboração é importante. A chave Pix para doar é o CNPJ da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. 3052 000 70 00 103. Anotem, vou repetir. 3052 000 70 00 103. E ajudem a preservar o único templo positivista em atividade regular no planeta. No mais, só tenho a agradecer todo o apoio que recebi neste momento tão difícil que estou passando, mas com a certeza de que em breve estarei plenamente recuperado e retornando para o convívio de vocês. Atividade que tanto prezo nas minhas sagradas manhãs de domingo, com as graças da humanidade. Prestem o máximo de apoio aos apóstolos, aos apostolados e à associação de amigos. Precisamos ser uma congregação atuante e forte. Sigo à disposição de todos. Saúde e fraternidade. Apóstolo Guardião Erlon Jacques de Oliveira, diretor-presidente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Então, é isso. Agora passo a palavra ao nosso apóstolo Carlos André. E também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão presentes aqui e também online com a gente. Obrigada. Então, muito bom dia a todos. Primeiramente, com excelente alegria que nós recebemos a notícia, né, da filha do nosso guardião, Milena, sobre o estado de saúde do nosso guardião Erlon. Está melhorando, isso é muito bom, e estamos muito felizes com a recuperação dele, aguardando que ele logo esteja presencialmente conosco. Tá, pessoal? Então, iniciarmos a prédica de hoje, nós começaremos com o nosso sinal positivo. Quem quiser me acompanhar,
sentado para o pessoal online conseguir ver aqui. O amor por princípio é a ordem por base, progresso por fim. Vamos começar com a nossa oração de abertura. Tens, Senhora, tão grande poder e bondade, que quem a graça quer e a ti não corre. Sem asas lhe voar quer à vontade. A tua benignidade não socorre só aos que te imploram. Com caridade antecipadamente a súplica acode. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência. Em ti habita tudo quanto no mundo há de bondade. Ó Virgem Mãe e Filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, amemos sem cessar, e a nós somente o puro amor de ti nos faça amar. Então, gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes e as mães também online. Professor Abdon, tudo bem? Como vai? Então, o dia de hoje é um dia muito feliz, com notícias boas sobre a recuperação do nosso guardião e também o Dia de Todas as Mães. Então, com carinho, eu começo a nossa prédica dominical de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, filhos e filhas queridos desta grande e eterna humanidade que nós servimos com devoção profunda. Hoje, neste domingo abençoado, de 10 de maio de 2026, no calendário dos homens comuns, nós nos reunimos aqui, no Sagrado Templo Positivista de Porto Alegre. Com o coração leve e a mente clara, e o espírito aceso pela chama da verdade positiva. E nós, positivistas convictos, sentimos que este não é um domingo qualquer. No nosso calendário sagrado, o calendário da religião da humanidade, forjado pelo gênio visionário de Augusto Conte, este dia é o 18 do mês de César. Sim, o mês inteiro é consagrado a César. Não ao ditador passageiro da história, mas ao arquiteto supremo da civilização militar. Ao homem que soube tornar o ferro das espadas, o sangue das batalhas e o caos das tribos selvagens e transformá-los na estrutura sólida de um império, na lei que uniu povos, na disciplina que preparou o caminho para a fraternidade futura. Pensem comigo, irmãos e irmãs. O mês de César não é uma mera homenagem ao passado distante. Ele é um espelho vivo para nós. A civilização militar representada por César foi o estágio necessário, doloroso, mas grandioso, em que a humanidade aprendeu que, sem a ordem imposta pela força coletiva, o amor fica fraco e o progresso vira ilusão. César atravessou o Rubicão, conquistou as Galhas, enfrentou senados corruptos e legiões rebeldes. Tudo isso não por glória pessoal, mas porque intuía no fundo do seu ser que a espécie humana precisava de unidade, de lei e de estrutura. Sem essa fase de ferro e glória passageira, não teríamos a Roma que se tornou o berço da civilização ocidental. Sem César, não haveria o solo fértil para o catolicismo que viria depois, nem para a ciência e a indústria que Conte tanto venerava. Este mês nos envolve como um manto de ferro, forjado no fogo da história, e nos diz, com voz grave e inegociável: a força, quando guiada pela razão, não destrói, ela constrói. Ela prepara o terreno
onde o amor pode finalmente florescer em segurança. E nesta terceira semana do mês, sob a chefia generosa, iluminada e estratégica de Cipião, o grande Cipião africano, o homem que enfrentou o destino com astúcia, paciência e uma coragem que o tempo não consegue apagar. Sentimos ainda mais vivo, mais urgente, o chamado à liderança verdadeira. Cipião não foi apenas um general vitorioso em Zama. Ele foi o exemplo vivo de que a inteligência vence onde a fúria cega falha. Ele estudou o inimigo como ninguém, respeitou-o como guerreiro, planejou com frieza de mente e, no final, construiu a paz sob as cinzas quentes da guerra. Ter Cipião como chefe da semana é como ter um farol aceso no meio da nossa marcha coletiva pela vida. Ele nos diz, com a voz firme, de quem venceu Cartago: não basta lutar, é preciso lutar com sabedoria. Não basta vencer, é preciso vencer para que todos, até os vencidos, possam um dia integrar-se na grande família humana. Cipião nos convida a olhar para o adversário de hoje, seja ele político, social ou interno ao nosso próprio peito, não com ódio eterno, mas com o respeito profundo que todo ser humano merece. Porque cada um, mesmo o mais equivocado, carrega um pedaço da grandeza coletiva da humanidade. E hoje, neste exato dia 18, o homenageado que nos é dado contemplar com reverência profunda, quase sagrada, é Aníbal, o leão de Cartago, o gênio militar que atravessou os Alpes nevados com elefantes, e um sonho impossível, que fez Roma tremer nas suas fundações mais profundas. Aníbal não foi um santo de altar fácil. Ele foi um guerreiro feroz, um estrategista brilhante, um homem que lutou com tudo que tinha: sangue, suor, elefantes, emboscadas, noites sem dormir, pela sua terra, pela sua gente, pela sua dignidade. Ele perdeu a guerra final, sim, mas ele ganhou um lugar eterno na memória da humanidade. Hoje nós o homenageamos não para glorificar a carnificina, mas para reconhecer o fogo sagrado, o fogo ancestral que arde em cada peito humano quando defendemos o que amamos. Aníbal nos purifica. Sua luta épica contra Cipião, aquela rivalidade titânica das guerras púnicas, Canaã e Zama, os campos de sangue onde o ferro se encontrava com a carne, não foi mera destruição. Foi o choque de dois titãs que forjou a Roma que viria a ser o berço da lei e da ordem que ainda sustenta o nosso mundo. Sem Aníbal, Cipião não teria sido tão grande. Sem a resistência cartaginesa, Roma não teria aprendido a ser império de verdade. Os dois juntos, no dia de hoje, nos ensinam que até a guerra ancestral mais sangrenta pode ser a mãe do progresso. Meus irmãos e irmãs, pensem profundamente. Como positivistas que somos, com a mente clara e o coração aberto. O mês de César, a semana de Cipião, o dia de Aníbal, tudo isso não é simples data no calendário. É um convite vivo, urgente, inescapável, para que nós reflitamos sobre o que realmente nos define como seres humanos e como fiéis da religião da humanidade. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Amor por princípio, sim, porque mesmo nos campos de batalha sangrentos de outrora, havia um amor subterrâneo mas real, pela humanidade que se formava. Aníbal amava Cartago com todo o seu ser. Cipião amava Roma com a mesma paixão. Mas ambos, sem saber, amavam o futuro da espécie humana, que surgiria da síntese dolorosa daqueles conflitos. Nós, aqui em Porto Alegre,
no coração pulsante do estado do Rio Grande do Sul, não podemos esquecer, o amor não é fraqueza. É a força suprema que transforma inimigos em irmãos. É o que nos faz entender e estender a mão, mesmo quando o peito ainda lateja da luta. Amor por princípio significa que, em cada gesto nosso, no trabalho, na família, na rua, na política local, o outro é sempre visto como parte do grande ser. E a ordem por base? Como César e Cipião nos ensinam isso com uma clareza que corta como uma espada romana. A legião romana, a disciplina de ferro, a hierarquia clara, a lei que se impunha sobre o caos. Tudo isso foi a base sólida sobre a qual se construiu a civilização que hoje nos permite sonhar com uma sociedade científica, fraterna e justa. Sem a ordem, o amor vira caos sentimental. Sem base sólida, o progresso desaba como casa sobre a areia. Cipião, com sua paciência estratégica, nos mostra que a ordem não é prisão. Ela é liberdade organizada. É o caminho que permite ao indivíduo brilhar dentro do coletivo. Aníbal, com sua ousadia calculada nos Alpes e nos campos italianos, nos lembra que a ordem deve servir ao bem maior, nunca ao egoísmo mesquinho ou ao poder pessoal. Aqui em Porto Alegre, onde vemos divisões, onde a cidade cresce e sofre com desigualdades, com vozes que gritam por justiça, mas muitas vezes esquecem a fraternidade, o mês de César nos chama a impor ordem no nosso próprio coração primeiro, depois na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade. E o progresso por fim. Esse é o nosso hino. Por vir, está ali nos braços da Mãe Humanidade. Esse é o nosso hino, o nosso destino manifesto, o nosso juramento diário. A luta ancestral de Aníbal e Cipião, a organização militar de César, tudo converge, tudo aponta, tudo se sublima no progresso. Não o progresso cego do dinheiro ou da máquina sozinha, mas o progresso da humanidade como grande ser, o progresso que eleva o homem do estágio teológico ao metafísico e, finalmente, ao positivo, científico e altruísta. Nós positivistas sabemos com certeza inabalável, jamais abandonamos o espírito da ancestralidade. Pelo contrário, nós o honramos com reverência, porque sem a luta pelo bem maior, que é a humanidade inteira, sem o sacrifício daqueles que vieram antes, gregos, romanos, cartagineses, gaúchos que lutaram no passado do nosso Rio Grande, brasileiros que construíram esta nação, não estaríamos aqui de pé construindo o futuro. A ancestralidade da luta não é relíquia, é combustível, é o que nos dá coragem para enfrentar os desafios de hoje. A desigualdade que ainda mancha as ruas de Porto Alegre, o individualismo que ameaça a solidariedade gaúcha, as crises que testam nossa fé no progresso. Olhem ao redor, irmãos. O templo está cheio de pessoas boas, de positivistas que carregam no peito o mesmo fogo que moveu Aníbal pelos Alpes, a mesma astúcia que guiou Cipião em Zama, a mesma visão que fez César cruzar o Rubicão. Que cada um de nós, ao sair daqui hoje, leve consigo esta certeza inabalável. Nós somos herdeiros dessa ancestralidade guerreira, mas somos, acima de tudo, construtores da paz positiva. Vivamos o amor no nosso dia a dia, na família, que muitas vezes discute, no trabalho que cansa, na rua onde o outro parece estranho. Imponhamos ordem nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas instituições. Avancemos sem medo, sem recuo, rumo ao progresso que Conte sonhou e que nós, aqui no sul do Brasil, temos o dever de realizar.
Que o grande ser, a humanidade, nos ilumine com a sua luz eterna. Que o espírito de César nos dê força para organizar. O de Cipião nos dê sabedoria para unir. E o de Aníbal nos dê coragem para não nos rendermos nunca. Que possamos dizer, com a cabeça erguida, o coração pleno e a voz firme, como um único povo, o amor por princípio, a ordem por base, progresso por fim, e nunca, jamais, abandonaremos a luta ancestral pelo bem maior, que é a humanidade inteira. Professor Abdon Barreto Filho, por favor, algumas palavras sempre importantes. Parabéns pelo texto, muito bom. Obrigado. Parabéns. Bom dia, presentes. Bom dia, telespectadores, internautas da Rede Humanidade. Esse comentário do André, parabéns, André, pela sua pesquisa, parabéns pela lembrança do que foi dito aqui. Eu tive o prazer de conhecer Cartago, hoje é a Fenícia, né? E estudei um pouco sobre as guerras púnicas, viu, professora? E como é bonito entender tudo que foi feito na civilização antes da gente. Quando Aníbal resolveu atacar o Império Romano, levando seus elefantes, né? E se discute que elefantes eram esses, se eram elefantes africanos ou asiáticos, mas eram elefantes. E ao chegarem na Sicília, na Itália, os romanos nunca tinham visto o elefante. Você imagine um elefante como instrumento de guerra, professor. Imagine bem, nós estamos falando lá das guerras púnicas, antes de Cristo, né? 273 por aí. E afrontou o Império Romano. E o que é que aconteceu após isso? Os romanos, o imperador romano, falou: delate Cartago, destruam Cartago. E o exército romano destruiu Cartago, porque Cartago disputava a economia da época, economista Chum. Disputava o Mediterrâneo, tudo passava por ali. E essas guerras púnicas fizeram que entender o poderio dos exércitos organizados que conquistaram o mundo. Quando se chega em Roma, ao lado do Coliseu, tem um mapa dizendo as terras, mostrando as terras conquistadas pelos romanos e o poderio dos romanos na civilização ocidental. Isso é apenas para uma pequena complementação do trabalho que você fez, André, que hoje é dedicado. Mas já que estou aqui, eu queria lembrar o Dia das Mães. O significado dos Dias das Mães. Desde os primórdios da civilização, a figura materna ocupa um lugar sagrado na história da humanidade. Não existiria humanidade se não houvessem as mães. E quando se fala em mãe, se começa com a mãe natureza. A mãe natureza está presente. Ela realmente sustenta toda a existência dos seres vivos no planeta. Lembrar que existe uma mãe natureza
lembrar que nós estamos vivos, estamos reunidos, porque existe algo fantástico, cientificamente comprovado, que é essa evolução dessa existência da vida no planeta. É a mãe natureza que nutre, que acolhe, que ensina, mesmo